Olá pessoal, eu sou o Marcelino, este é o canal História Resolvida. Nós iremos aprender um pouquinho hoje sobre o sistema colonial e colonização da América. E iremos falar sobre a colonização da América inglesa. E como sempre, nós iremos começar a nossa videoaula comentando algumas questões, isso porque acreditamos que você já está por dentro um pouco do assunto e falta aí apenas algumas questões para que você seja um fera, né, nas questões. Então, começaremos a nossa primeira questão que diz o seguinte, sobre a colonização da América do Norte, assinale a única alternativa correta. E a nossa letra A, ela diz que os calvinistas, também conhecidos como hugonotes, que habitavam a Inglaterra, foram os primeiros a se deslocarem para a América do Norte para povoá-la e colonizá-la, fugindo das perseguições religiosas decorrentes da criação do anglicanismo, né? Então, pessoal, logicamente que essa questão, já vou dizendo de cara para vocês, ela está errada. Agora ela está errada apenas por uma coisinha apenas, porque ela está praticamente quase toda certa, né? Entre os nossos fatores aqui da colonização, nós iremos ver aqui, existe aí a colonização tardia, né? Tá aí também, assinalamos aí Elizabeth I, entre 1555 a 1603, o estímulo à navegação, que vai acontecer nesse governo dela, e conflitos religiosos, justamente por causa desses conflitos religiosos é que vai acontecer aí, né? Esses calvinistas vão ver nessa Nova Inglaterra um lugar como o novo céu, né? A nova terra, a nova Canaã, né? Que eles vão poder praticar, né, a sua religiosidade. Não apenas calvinistas, mas também católicos, né, foram também para essa nova terra e fugindo justamente, como diz a questão, das perseguições, né? Fugindo das perseguições religiosas, porque na Inglaterra estava fundamentando-se o anglicanismo, como a nossa questão diz, né? Isto porque o rei, né, o rei Henrique VIII, ele tinha rompido com a Igreja Católica, né, e tinha criado aí o anglicanismo, né, essa religião aí. E a rainha Elizabeth, ela vai fundamentar, né, esta religião e vai perseguir aqueles que não aceitam, né? Então, portanto, a nossa questão está praticamente correta, porém está errada, porque diz o seguinte, diz que os calvinistas, também conhecido como hugonotes, presta atenção, né? Hugonotes era o nome dado para os protestantes lá na França e não na Inglaterra. Na Inglaterra, olha, os calvinistas eram chamados de puritano por terem uma vida, por prezarem mais na vida moral, né? Por não e por ter um conceito religioso mais puro, né? Então, por incrível que pareça, veja aí que os calvinistas eles vão para a Nova Inglaterra, mas quando eles chegam na Nova Inglaterra, eles também vão praticar aí as perseguições e vão ser bastantes, né? Vão perseguir bastante, inclusive vão exterminar, logicamente, que os nativos, né? Tanto as colônias, né, de povoamento, como as colônias de exploração, elas praticaram, né, as 13 colônias que eram independentes até certo ponto, elas praticaram aí, nisso elas são muito comuns, né? Apesar de serem diferentes, elas são muito comuns, né? Em praticar aí o extermínio, né? Dos indígenas, né? Tanto os calvinistas como católicos praticaram esses extermínios e os calvinistas também perseguiram nesta Nova Inglaterra os grupos que não eram também puritanos. Portanto, a nossa questão A, ela está errada. E falando um pouquinho sobre colônia de exploração, já para resolver outras questões, nós vamos sobre colônia, né, sobre
esse sistema, nós vamos ver aí que existia aí dois tipos de colônia, né? Colônia de exploração e colônia de povoamento, né? A colônia de exploração nós podemos classificar sobre o sistema de plantation, né? Quando falamos em plantation, nós estamos falando de latifundiário, monocultura, comércio externo, de tabaco, arroz, algodão, e sistema de trabalho era escravista, né? E a colônia de povoamento que se dá no norte, né? Enquanto a de exploração no sul, a de povoamento é caracterizada por pequenas e médias propriedades, hortigranjeiras, né? E o comércio era voltado mais para a questão interna, né? Ou seja, a agricultura de subsistência, o trabalho era livre, assalariado, servil. Isso porque muitos, inclusive puritanos, não tinham dinheiro para vir para a colônia, e eles acabavam sendo financiados, né? Em troca, eles assinavam um contrato que iam servir, né, pagar esse dinheiro sobre forma de trabalho, né? Por isso diz que era assalariado ou servil, né? E aí depois que ele rompesse esse contrato de um período, ele era livre e trabalhava assalariado de graça aí para quem ele quisesse, né? Então, pessoal, a nossa questão A, ela está incorreta, né? Está errada. A nossa questão B, ela diz o seguinte: ela diz que a falta de estímulo e de um projeto colonialista, o feudalismo, os conflitos como a Guerra dos 100 Anos e a Guerra das Duas Rosas, bem como os conflitos religiosos internos, atrasou a colonização da América do Norte. Claro, essa questão aqui, de cara você já percebe que essa questão ela está corretíssima. Por quê? Existiu sim uma falta de estímulo, né? Existiu a falta de um projeto colonialista, justamente por isso, porque a Inglaterra ela estava envolvida, né? Ainda estava dentro de um sistema feudal, isto porque o capitalismo comercial vai surgir sobretudo lá na questão perto ali do Mediterrâneo, né? Ali que existiam as rotas de comércio, por isso que vai se fundamentar primeiro nesse lado, e quem será beneficiado é Portugal e Espanha também nessa questão. E existiu aí a Guerra dos 100 Anos, né, que é uma guerra que a Inglaterra vai travar contra a França, né, por questões territoriais, né, que vai de 1337 a 1453, que não é bem 100 anos, me parece 116 anos. Enfim, também surgiu, logicamente, que a Guerra das Duas Rosas, né, que é a dinastia Lancaster e York, né, a Rosa Vermelha e a Rosa Branca, que é em 1455 a 1485, e essas questões, esses conflitos, né, além do que a gente já falou, né, a questão do anglicanismo, os conflitos religiosos, logicamente que atrasaram aí essa colonização da América do Norte, né? A América do Norte que não era da Inglaterra, né? Pelo Tratado de Tordesilhas, a América do Norte era da Espanha, né? Mas aí a Inglaterra não vai dar muito crédito a esse tratado, né? E vai fazer essa colonização, inclusive antes vai travar uma briga, né, com a Espanha, né? E aí ela vai praticar a Inglaterra aí a pirataria, né? Não está também colonizando, mas vai praticar aí a pirataria. Então essa questão ela está correta, né? Isso aí a questão está correta. A nossa questão C, ela diz respeito à economia e a primeira colônia que foi fundada. Diz: a economia se limitava ao comércio interno e o povoamento teve início com a fundação das colônias da Pensilvânia e de Delaware. Olha, como nós vimos aqui na colônia de povoamento, existia aí, logicamente, um pequeno comércio aí interno. Mas na colônia de exploração, que ficava ao sul, existia aí o comércio externo. E, sobretudo, aí depois nós vamos ver aí que as colônias do centro, né, que vai ser colônia de povoamento,
e, sobretudo, não só de ingleses, mas de espanhóis, de franceses, de portugueses, e vão também praticar o comércio mais para o centro-norte, para o centro-sul, o comércio externo e interno. Então não se limitava apenas ao comércio interno, né? É tanto que nós vamos ter aí o comércio, né, o chamado comércio triangular. Nós vamos ter aí o chamado comércio triangular, né? Que comércio triangular era esse? O comércio triangular era onde a colônia, no desenvolvimento da colônia, eles levavam, né, rum para a África, trocava por negro, pegava o negro, ia para as Antilhas, né, pegava nas Antilhas, trocava o negro por açúcar, pegava o açúcar, voltava para a colônia, né? Por isso aí que se chama o comércio triangular. Então veja aí que existia um comércio externo e não apenas interno. A outra questão que resolve, o outro fator que resolve essa nossa questão, a nossa questão C, é que a primeira colônia não foi, né, da Pensilvânia, né, e sim foi a colônia que foi chamada da colônia da Virgínia, né, por Walter Harling, né, me parece que é esse o nome, em 1585, e Virgínia porque é em homenagem, né, à rainha Elizabeth I, que era considerada aí a rainha, ou era chamada, e assim historicamente é chamada como a rainha virgem, né, a rainha virgem. Então, não existia apenas, não era limitado apenas o comércio interno, e sim também existia o externo, e a primeira colônia não foi essa de Pensilvânia e a de Delaware, e sim a da Virgínia. A nossa questão D, logicamente que está errada, porque nós já sabemos que a B está certa, né? A nossa questão D de a colonização da Nova Inglaterra deu-se dentro do sistema mercantilista, a exemplo das coroas ibéricas. Coroas ibéricas, pessoal, é Portugal e Inglaterra. Olha, veja bem, nós já vimos sobre o comércio, né, triangular, nós já vimos, vamos ver um pouquinho aí sobre a política administrativa. Existiam aí 13 colônias que eram independentes entre si, né? Porém, tinha um pouco estava ligada à metrópole, né? Mas existia aí o self-government, né? Que era o autogoverno, ou seja, elas tinham aí uma certa liberdade no governo, né? Essa colônia possuía governador que era nomeado, logicamente, pela rainha Elizabeth e outros reis que entraram, né? Responsável pela elaboração das leis locais e pela definição dos impostos. Essas colônias pagavam imposto para a metrópole, lógico, que não era tão explorador como nas colônias ibéricas, né? Porém, existiu sim uma lógica mercantilista, foram colonizadas dentro de uma lógica mercantilista, é tanto que existiu colônia de povoamento e colônia de exploração. O modelo da colônia de exploração é o mesmo modelo daquele da coroa ibérica, porém diferente, porque eles tinham até certo ponto uma liberdade, enquanto nas coroa ibérica, né, a colônia ela estava unida com a metrópole, né, sobre o pacto colonial, né? Existia aí um pacto colonial onde a colônia ela não podia vender nada para fora a não ser para a metrópole. O que vai, como a gente viu no comércio triangular, ser diferente com as colônias inglesas, né? Eles vão vender para fora, né? Eles vão ter mais um autocontrole, né? Existe o autogoverno, então ele vai ser nesse ponto aí diferente, né? É diferente das coroas ibéricas. Veja que enquanto existiu aí a negligência chamada aí que para facilitar isso, a negligência chamada negligência salutar, né? Que era isso talvez porque, logicamente, que a Inglaterra estava envolvida aí depois na Revolução Gloriosa, que vai acontecer em 1688
1689, né? Que vai dar aí com o fim da monarquia, né? Do absolutismo e começar o início da monarquia parlamentarista, né? E vai também ter a Guerra dos Sete Anos com a França, a Grã-Bretanha, o grupo da Grã-Bretanha, era um grupo, não só um país, com um grupo da França, mas a Grã-Bretanha vai vencer. E por isso ela teve aí uma negligência salutar, e devido a essa negligência salutar, vai acontecer aí que essas colônias depois vão se unirem e vão se juntarem, vão se unirem, lógico, e vão fazer aí a sua independência, né? Outra questão que nós devemos notar também, pessoal, que levou a esses colônios a irem para a Nova Inglaterra é a questão dos enclosures, né? Ou seja, dos cercamentos que começa aí no século XVI, o início do século XVI, os cercamentos cercando as terras, que cria uma marginalização da população, que eles não têm também outra alternativa a não ser partir para a colônia. Esse cercamento começa no século XVI, vão se fundamentar no século, mais no século XVIII, e aí com a Revolução Industrial que vai acontecer justamente, vai dar início na Inglaterra. Portanto, pessoal, essa nossa questão D, ela está até a pontos do sistema mercantilismo correta, porém o resto ela está incorreta. Deu-se sim dentro de um sistema mercantilista, porém não a exemplo das coroas ibéricas. É uma verdade. Era completamente diferente. Portanto, pessoal, este é a nossa teleaula. Espero que você goste. Se você realmente gostou, você deu uma curtida aí no nosso link, assine o nosso canal, né? Indique para um colega que está precisando aí de uma ajuda, e é só a próxima teleaula nós iremos trazer aí a América Francesa. Valeu!